Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanhe metsu.com, as informações atualizadas diariamente, nossos mapas você pode acompanhar ali imagem de satélite, imagem de raio, também monitoramento de raios. Seja assinante de metsu.com com informações atualizadas diariamente, projeções de modelos matemáticos de diferentes escalas e também diferentes escalas de resolução e também de tempo na tela do seu celular. Vamos falar então da projeção para esta semana, que nós temos aí, ainda nesta segunda-feira, a influência daquele ciclone subtropical Biguá. Esse ciclone é subtropical justamente porque ele se formou no oceano, avançou pelo continente e depois saiu do continente em direção ao oceano. Tradicionalmente, os ciclones extratropicais que a toda semana se formam no Atlântico Sul, eles têm um início no continente e avançam para alto mar. Mas este teve uma trajetória atípica e por isso foi classificado como subtropical, porque é híbrido, mescla características de um ciclone extratropical e tropical, e principalmente a sua trajetória, avançando do mar para o continente. Ontem até comentei num vídeo, foi ato falho do oceano do mar para o oceano, algo assim, né? Então peço desculpas aí, porque realmente o cansaço vai fazendo a gente ter esses atos falhos. E o que acontece, então, nesta segunda-feira, com esse sistema de baixa pressão já se afastando, mas com esse movimento de vorticidade, de rotação, é manter a chegada de nuvens e algumas pancadas de chuva ainda na faixa leste do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Paraná mais parte litorânea, mas a gente já vê o ar seco tomando conta do Paraná, interior de Santa Catarina e oeste gaúcho. Nessas regiões da campanha e Zona Sul só aparece entre nuvens, mas entre Grande Porto Alegre, Serra, Litoral Norte, em torno da Lagoa dos Patos, ainda tem períodos de chuva fraca. E vai melhorando ao longo dessa segunda-feira também. Acredito que até a noite a gente já tem o tempo firmando em grande parte das regiões. É claro que a temperatura está de acordo, a gente tem, onde o sol aparece por mais tempo, olha, calor de 30 graus no norte e oeste do Paraná. Interessante que aparece uma área de ar quente aqui também no leste do Paraná, mesmo aparecendo um sinal de chuva, e o oeste do Rio Grande do Sul com 26 a 28 graus, onde fica por mais tempo a nebulosidade, a possibilidade de chuva, temperatura que não passa muito dos 20 graus, então uma tarde de segunda-feira nessas regiões da faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, com temperatura baixa para os padrões desta época. Olha só a terça-feira, com muitas nuvens e chance de garoa aqui em toda essa faixa do leste, nordeste do Rio Grande do Sul, entre Serra e Campos e Aparatos, leste de Santa Catarina e Paraná, mas em geral volumes baixos, é aquela umidade que chega do oceano, produz nuvens e provoca essa chuva fraca. Grande parte do sul do Brasil tem o domínio do ar seco, olha como refresca pela manhã 10, 12 graus em toda essa área aqui, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, nos pontos de maior altitude do sul do Brasil. Campanha, Zona Sul com 12 a 14 graus, o mesmo na metade sul do Paraná. E à tarde o aquecimento um pouco mais generalizado, grande parte do Paraná com calor, chama atenção o norte e o noroeste com mais de 30 graus, interior de Santa Catarina com 28 graus e do centro até o oeste do Rio Grande do Sul com 26 a 28 graus. Previsão para a quarta-feira é de mais nuvens pelo território gaúcho, alguma chance de chuva esparsa e isolada, segue aqui o leste de Santa Catarina e Paraná com muitas nuvens e garoa, chuvisqueiro, grande parte do Paraná com ar seco, interior de Santa Catarina também, e o Rio Grande do Sul fica nessa mescla de sol e nuvens, mas vejam, já a instabilidade aumentando aqui entre o Paraguai e a Argentina, então isso tem, geralmente, né, se forma lá, a instabilidade se forma, que tem queda na pressão atmosférica, alguma situação provocando essas nuvens entre o Paraguai e a Argentina, e depois gradativamente vai alcançar o Rio Grande do Sul. Então, quarta-feira ainda de sol e nuvens, tem umidade, a temperatura mínima na casa um pouco mais baixa aqui na faixa leste, metade leste do território gaúcho, em parte de Santa Catarina e Paraná, com 13, 15 graus, 11 graus na região das Hortênsias, a grande parte aqui do Paraná com 17 a 19 graus, interior de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. À tarde, 39 graus aqui no Paraguai, norte da Argentina, e esse calor generalizado aqui que alcança todo o oeste do sul do Brasil, previsão de temperatura acima da casa dos 30 graus ao longo então da quarta-feira. Quinta-feira, como eu falei, né, a instabilidade ela vai se espalhando e chega aqui então ao sul do Brasil. O sol aparece ainda em alguns momentos da quinta-feira, da tarde para a noite que a chuva se espalha mais. Em princípio, claro que pode ter algum ajuste aí ao longo da semana,
chuva forte no oeste do Paraná, em parte aqui do oeste de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul tem um núcleo mais intenso sobre a Grande Porto Alegre, mas isso também pode ter algumas mudanças ao longo da semana. Previsão aqui de mínimas em torno de 16 a 18 graus em toda essa área amarela aqui que pega o centro-leste do sul do Brasil, áreas mais próximas à fronteira com a Argentina e Paraguai, que tem temperatura acima dos 20 graus. E agora vejam as máximas, a temperatura não oscila muito na quinta-feira por conta mesmo das nuvens, da chuva, que desde cedo pode estar presente. Aqui a região do sul de Santa Catarina tem ar mais quente, onde a chuva deve avançar mais tarde, e o norte do Paraná também com bastante abafamento na quinta-feira. Na sexta, a chuva fica mais restrita, com volumes expressivos entre Santa Catarina e Paraná, até alguns episódios de chuva forte temporais não se descarta, já saindo aqui do território gaúcho, a instabilidade, e a previsão é de muitas nuvens. Pela manhã, um refresco maior aqui nessas áreas em amarelo, com 18 a 20 graus, nas grande parte do Paraná com 22 a 24 graus desde cedo, e a tarde muito abafada, porque a previsão aqui no Rio Grande do Sul é dessas nuvens, da umidade e da garoa, da chuva, acontecer mais pela manhã, já melhorando o tempo à tarde, por isso aquece. Olha, 30 graus aqui na Campanha, no oeste, 29 graus no Vale do Rio Pardo, Grande Porto Alegre também, zona sul do estado, médio Alto Uruguai com 28 graus, grande parte de Santa Catarina e do Paraná também. Olhando a região metropolitana de Porto Alegre, então nesta segunda-feira muitas nuvens, períodos de chuva ainda acontecem por conta do ciclone subtropical, por isso a temperatura não passa dos 24 graus, a tendência em grande parte dos dias é de predomínio de sol. Algumas pancadas de chuva ocorrem aqui na quinta e na sexta-feira. Então, 28 graus nas tardes de terça e quarta, temperatura passando dos 30 graus no Vale dos Sinos aqui na quinta e sexta-feira, com abafamento, a capital gaúcha também, mas nesses 2 dias tem pancadas de chuva e associado a esse calor pode até vir a chover mais forte, com alguma situação de risco. Mas é claro, tudo a gente vai atualizando, revisando essas informações em metsu.com, nas nossas redes sociais, e a gente volta aqui no canal também para trazer mais detalhes de tudo que vai acontecer ao longo dessa semana. Então, uma excelente semana para todo mundo. Eu volto nesta terça-feira para falar da chuva em todo o Brasil. Até lá!